Muito bem, estamos de volta agora, são 6h27. Deixa eu mandar um abraço para o Vivaldo Chagas, a Acla Tavares está com a gente aqui, o Ruslan Queiroz está aqui no chat também, alô, dizendo que vai almoçar assistindo ao Acta. Tá pior que eu, Lua. Que eu almoçava tarde, mas encontrei alguém que almoça mais tarde que eu. E o Lord Cleberton está aqui também no YouTube. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui no Instagram. O pessoal está calado, não mandou mensagem ainda. E no Facebook também. Valeu pela companhia. E a gente recebe aqui no Actatec o Thiago Ávila, que é especialista em governo digital e doutorando em administração pública e governo. Estava em Portugal, chegou aqui para conversar com a gente sobre a estratégia nacional do governo digital. Thiago, boa noite, bem-vindo ao Jornal do Acta. Boa noite, Derek, boa noite, alagoanos. Satisfação voltar aqui ao Jornal do Acta, falar desse tema que é um tema muito quente. A estratégia nacional do governo digital é um grande compromisso nacional que foi lançada no último mês, pelo governo federal, mas na verdade foi um trabalho conjunto do governo federal, estados e municípios, com um objetivo muito simples: melhorar a sua vida através do uso do digital para simplificar os serviços públicos, tornar os serviços públicos mais acessíveis e disponíveis. Serviços como, por exemplo, serviço de educação, você fazer a matrícula do seu filho, renovar a matrícula, agendar uma consulta no médico, conseguir um exame, o resultado do exame. Todos são benefícios que o governo digital vem a trazer para a população e que essa estratégia visa criar um grande impacto nacional para que isso seja efetivo no governo federal, 26 estados, Distrito Federal, em mais de 5 mil municípios em todo o Brasil. Tiago, você falou agora dessa importância, e a gente estava comentando fora do ar, que você foi implantado no mês passado, mas vai até 2027 essa implantação, que tem que estar concluída. E a gente vê que os estados estão avançando bem nisso, as capitais também, mas os municípios do interior ainda estão engatinhando nisso, ou também num ritmo bom de implantação? Ótima pergunta, Derek. O que acontece? O Brasil é um país, como todos nós sabemos, um país muito grande, com mais de 5 mil municípios, ou seja, eu até não gosto de comparar o Brasil, por exemplo, com alguma nação europeia ou alguma nação pequena. O Brasil é um país muito complexo para ser comparado com um país pequeno. E por essa complexidade, o Brasil precisa de ter uma solução realmente muito mais complexa, e a Estratégia Nacional do Governo Digital, ela visa isso, ou seja, criar uma estrutura, primeiramente, criar um pacto, um compromisso pelo governo digital, onde o governo federal vai entrar com condições de apoiar os estados, para que também haja um apoio aos municípios, para que esses municípios consigam fazer a transformação digital. E aí, em relação à tua pergunta, o governo federal criou um espaço chamado Rede Gov.br, é a Rede Nacional de Governo Digital, onde nós já temos, até hoje, 1.200 municípios, 26 estados e UDFs aderentes a essa rede. Nessa rede, os municípios que são aderentes, por exemplo, conseguem ter apoio a soluções tecnológicas, por exemplo, você ter o login do Gov.br, que hoje é muito utilizado, para você fazer o imposto de renda, para tirar a informação da sua CNH, ou seja, você trazer esse benefício para os municípios. Por exemplo, você ter acesso ao sistema de protocolo eletrônico, o caso do SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, que já está implantado em vários estados, inclusive aqui em Alagoas, mas que os municípios têm esse processo eletrônico, que não precisa mais ter tanto papel, tanta papelada, que reduz o custo do cidadão não ter que comparecer fisicamente a um órgão público. Ou seja, a Rede Gov.br, ela traz um conjunto de soluções e benefícios para apoiar estados e municípios. E aí o que acontece? Obviamente que capitais e cidades médias estão avançando um pouco mais, mas a estratégia ela visa exatamente isso, contemplar todos os municípios brasileiros, inclusive os municípios menores, considerando aí que a gente tem essa agenda agora de eleições logo, né, Eric? E como é que o governo federal pretende colaborar com os municípios, os estados, para a implantação desses sistemas todos? Porque são muito importantes, são necessários, diminuem a burocracia, reduzem o tempo de espera para você ser atendido, mas não são simples de implantar, né? A gente já conversou algumas vezes com o Ruslan aqui, ele estava comentando de alguns sistemas que foram implantados no governo aqui do estado, que demoraram um tempão, porque tem que chamar gente de fora para instalar o sistema, não é algo simples. Como é que o governo vai atuar para ajudar esses municípios, os estados, para conseguirem se enquadrar a esses sistemas e cumprirem a meta de implantação? Isso é uma ótima pergunta. Primeiramente, é o seguinte, é a primeira vez na história do Brasil que se tem esse grande impacto nacional pelo digital. A gente pode comparar a Estratégia Nacional do Governo Digital e todo esse movimento ao que se foi feito pelo SUS lá na década de 90. Ou seja, foram um ano de construção para que a gente tenha hoje um sistema único de saúde. E na Estratégia Nacional do Governo Digital, a gente visa caminhar para isso. Tem um grande sistema nacional nesse sentido. Como é que o governo federal, não só o governo federal, mas também os governos estaduais pretendem apoiar os municípios?
Primeiro passo, é preciso que estados e municípios façam adesão a esse pacto através da rede GovBR. A partir disso, o governo federal, através da portaria 4.248 do Ministério da Gestão, estabeleceu um conjunto de 30 recomendações que a gente pode colocar que são as grandes metas para que esse pacto seja cumprido. É fundamental a participação dos estados nesse processo, porque, por meio dos estados, o governo federal quer utilizar o apoio dos estados para chegar aos municípios. Vamos pegar um exemplo claro, o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, que é o primeiro carro-chefe desse processo, ou seja, é um sistema único, voltado ao processo eletrônico, à transparência, onde o governo federal ele está disponibilizando para estados e municípios adquirirem esse sistema sem custo para que façam a implantação, tendo os estados como grande facilitador. E aí nós temos já alguns estados no Brasil, por exemplo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, que já estão tendo programas estaduais de governo digital para apoio aos municípios. De tal maneira que o governo federal disponibiliza o sistema, capacitação, recursos, os estados também, a equipe técnica, infraestrutura, para que os municípios sejam beneficiados. Porque senão, Derek, considerando muitas vezes os desafios que nossos municípios têm, se não houver essa grande cooperação nacional, dificilmente um município pequeno, um município de menor porte, vai conseguir fazer essa digitalização. É mais ou menos assim que essa coisa deve funcionar. É uma grande rede, então, para colaborar para que todo mundo possa se adequar e acabar trazendo esse benefício para a população também, né? Exato. E aí, assim, algumas outras metas que a gente traz dentro da Estratégia Nacional do Governo Digital. O Brasil está implantando, desde os últimos 2 anos, a Carteira Nacional de Identidade. Sim. Que acho que os nossos telespectadores já sabem, né? De um tempo para cá, nós passamos a ter o número do CPF, passou a ser o número único de identificação do cidadão. Certo? Esse cronograma de implantação está contemplando todo o Brasil. Alagoas já vem emitindo já há algum tempo. E é fundamental que tenha um grande pacto, por exemplo, dos municípios com o Estado, para que a universalização da nova carteira nacional seja feita o quanto antes. Por quê? A nova carteira nacional de identidade, além de trazer mais segurança na identificação do cidadão, que passa a ter um número único, ela também permite acesso ao login GovBR, né, ao serviço digital de forma mais segura. Ou seja, esse é um tipo de meta de curto prazo que é fundamental que todos os estados e municípios tenham esse pacto, para que até 2026, terminando essa gestão governamental, você tenha o máximo de brasileiros com esse tipo de identificação. Esse é um exemplo também importante que impacta o nosso dia a dia e a questão da nossa identificação civil, né? É verdade, é importantíssimo isso. E para os municípios que não se adequarem, o que pode acontecer? Então, não existe ainda, digamos assim, uma punição explícita. No momento, por ser uma novidade, é um trabalho de recomendação. Mas, obviamente, que a própria sociedade, a própria classe política, a imprensa, tem todo o dever de cobrar que haja esse compromisso. Porque, havendo esse compromisso, todo mundo ganha. Porque é um compromisso com o digital, um compromisso com melhoria de serviço para a população, certo? Inclusive, a classe política que abraçar essa causa certamente será pioneira e colherá os frutos disso junto à população. Ou seja, e os estados estão se mexendo, os estados e municípios estão se mexendo. Ou seja, aqueles municípios que não aderirem vão ficar para trás nesse processo. E provavelmente, com esse crescimento do digital, a gente vai ter uma população muito mais insatisfeita que vai cobrar, obviamente, isso de todas as formas possíveis, digamos assim, dos gestores municipais. Por isso, assim, a gente entende que essa certamente será uma pauta prioritária agora nesse pleito de outubro para o próximo ciclo municipal. Precisa ser, né? Porque não tem para onde correr. Um prazo correndo aí, quem assumir as prefeituras, os vereadores que forem eleitos, inclusive, vão ter que dar seguimento a essa implantação, né? Começou no mandato anterior, se não tiver reeleição, e deve continuar agora nesse mandato. E aí eu queria já incluir nesse ponto que você fizesse alguma recomendação, você tem alguma recomendação para os candidatos à Prefeitura e à Câmara de Vereadores a respeito desse ponto da Estratégia Nacional do Governo Digital? Sem dúvida. Acho que uma grande recomendação é que todos os postulantes, né, cargos eletivos, acessem o site da Estratégia Nacional do Governo Digital, porque lá estão todas as informações. Estão aí os 10 objetivos, está sendo projetado aí na tela, né? Ou seja, o governo digital ele contempla esses 10 objetivos que foi projetado, certo? Que leia essas metas, que procure incorporar não todas, mas pelo menos as principais metas nos seus programas de governo, de tal maneira que a ação política tenha coerência com esse grande movimento nacional. É importante destacar que é um movimento pioneiro que visa, acima de tudo, o bem do cidadão, e a gente entende que a classe política que não aderir a esse tipo de agenda
certamente não vai estar se comprometendo com algo que é muito demandado pelas pessoas, que é a simplificação, que é a desburocratização, que é ter um serviço mais disponível, com mais qualidade e com menos custo. Eu acho que essa é a grande recomendação. Acessar o site da estratégia, ler as metas, ou então procurar especialistas que entendam do assunto, seja aqui em Alagoas ou em todo o Brasil, de tal maneira que haja um compromisso com essas metas para que a população possa realmente sentir firmeza e que esses benefícios possam virar realidade nos próximos 4 anos aí das gestões municipais. Essa é a minha recomendação para a classe política. Então, se tem algum candidato, alguém que está interessado, né, que está se preparando para concorrer, que ainda não pensou nisso ou não incluiu isso nas suas metas, no seu plano de governo, no seu programa de governo, é bom se adequar. É bom pensar nisso e colocar lá no programa, deixar bem certinho para poder tocar, né? Exatamente, Délio. Como você falou, é uma tendência irreversível. Ou seja, eu acho que nessa conta, assim, os gestores e principalmente os políticos só tem 2 escolhas. Ou vão aproveitar, digamos assim, esse momento e surfar na crista da onda, como a gente diz, ou certamente vão ficar para trás dando a oportunidade que um outro faça. Nesse sentido, eu recomendo fortemente que se tenha uma adesão a essa causa, até porque a população está cobrando cada vez mais isso, porque o digital é uma realidade, né, que cada vez mais faz parte do nosso dia a dia. É um assunto importante ver os nossos gestores ocupados com assuntos tão supérfluos ou desnecessários. Né? É um assunto importante que tem que ser levado a sério e a gente não viu ninguém falando a respeito disso ainda. Então precisa. É outra coisa para a gente cobrar do candidato a vereador, do candidato à prefeitura. A gente tem que cobrar isso também deles. Agora, Tiago, mudando um pouquinho de assunto, você lançou um livro que analisou as propostas dos candidatos das eleições de 2 anos atrás, de 2022, com relação à transformação digital. Isso. Né? E o que você teria como orientação? A gente falou agora há pouco da recomendação, mas aí sobre a estratégia nacional, mas agora com relação à transformação digital como um todo. Que orientações você daria para, de novo, os interessados em concorrer às eleições deste ano, com relação a essa transformação do digital que vem ocorrendo aí também, com relação aos serviços e, enfim, que o poder público oferece à população? Muito legal. Esse livro, obrigado pela oportunidade, nós mapeamos as propostas de 85 candidatos a governador na eleição passada, né? Identificamos aí mais de 1.000 propostas, incluindo propostas aqui de Alagoas, São Paulo, Minas Gerais, todo o estado do Brasil. E a gente percebe que, dependendo do nível de desenvolvimento do estado, você tem propostas mais avançadas. Por exemplo, você pega lá o estado de Goiás, que o governador se comprometeu em fazer um grande hub de inovação para apoiar as empresas, tanto que esse hub já está funcionando. Certo? Esse livro também permite que os leitores possam acompanhar se as promessas estão sendo cumpridas nesse campo do digital. Né? E o que a gente percebe é o seguinte, o que a gente percebeu na eleição para governador? Todos os governadores de todos os espectros políticos, da esquerda à direita, já tinham pautas para esse assunto, que variava, por exemplo, aqui lá no norte você tinha uma demanda mais de internet, no sul você tinha uma demanda maior de novas tecnologias, mas assim, esse é um assunto que ele ficou realmente presente, né? Uhum. E a gente acredita que nas eleições municipais não tem como ser diferente. Exato. Ou seja, esse livro está disponível no endereço www.transformaçãodigital.org, ele também pode servir como referência, né, para que esses candidatos, esses futuros que estão pleiteantes a cargos políticos, possam até enxergar que propostas foram essas, verificar, por exemplo, no estado A, no estado B, houve proposta X que o governador prometeu e cumpriu, e eu possa fazer uma proposta para levar aquele benefício para o município, seja, por exemplo, ampliar a oferta de serviços digitais da população, criar um ambiente de inovação para estimular empreendedorismo, programa de capacitação no meio digital, como a gente tem aqui em Alagoas, por exemplo, o Ostec, né, que gera muita oportunidade aí para a juventude. São coisas que o quê? É conectar a demanda da sociedade com esse meio digital. E esse livro, ele traz boas referências do que foi prometido, né, lá em 2022, que pode servir de referência para os programas de governo, né, que tem que ser apresentado, salvo engano, até dia 15 de agosto ao TSE. Né? Ou seja, certamente os candidatos já estão nesse momento de conceber esse material, e tanto a Estratégia Nacional quanto esse livro servem de boas referências para a confecção desse compromisso, né, junto à Justiça Eleitoral. Perfeito. Inclusive está aqui o site transformacaldigital.org, que é onde está disponível o livro do Tiago. É leitura obrigatória para quem for concorrer, porque é preciso pensar no digital, não dá para ignorar
ficar tratando o governo só no analógico, sendo que a gente está numa época que, né, a gente conversa sobre inteligência artificial, isso e aquilo, mas quando você vai ver, às vezes, no governo, na prefeitura, na forma como você tem acesso aos serviços, na forma como dentro do governo mesmo o fluxo de informação acontece, Isso. é tudo analógico. Eu me lembro, inclusive, tem nada a ver com o Brasil, mas que no Japão, acho que foi o primeiro-ministro, se eu não me engano, ele conseguiu finalmente abolir o uso de disquetes do governo, porque eles usavam fax, usavam disquete, então assim, ainda tem governo analógico por aí e é preciso se adequar. Se a gente vê uma grande potência como o Japão ainda passando por isso, quem dirá, enfim, prefeituras do interior, governo do estado que ainda tem processos analógicos ainda e não se adequaram à tecnologia, né? Isso, eu posso fazer o seguinte comentário, Derek, em relação a isso aí, tá? O atendimento presencial ele sempre vai existir, só que cada vez mais a gente pode levar coisas para o digital. E nesse caso, o atendimento presencial ele pode servir principalmente voltado para aquelas pessoas que são mais carentes, ou, por exemplo, que têm mais idade, que não têm intimidade com o digital. Né? Mas, assim, não dá para conceber realmente uma prestação de serviço que não tem uma camada digital bem avançada. E é isso que a gente espera, né? Que o Brasil, como já tem esse grande compromisso nacional, agora está na hora de fazer acontecer. E aí depende de todo mundo. Governo federal, estados, municípios, imprensa, sociedade civil, setor produtivo, universidade, um grande pacto para que o Brasil seja digital na sua plenitude e não somente para uma parcela da sociedade. Perfeito. Para a gente fechar, eu tenho duas perguntas aqui. A Keshen Eutek, acho que é assim que pronuncia o nome dela. Obrigado, Keshen. Ela mandou R$2 para a gente. Ela comenta que transformação digital, os municípios têm, acho que, recursos federais. Acho que é essa a questão dela. Se o governo federal está enviando recursos para que seja feito esse processo nos estados e municípios. Ótima pergunta. A priori, existe um fundo, que é o chamado Fundo da Universalização das Telecomunicações, que é o famoso FUST, que esse fundo ele começou a ser utilizado, mas foi um fundo criado desde a época da privatização da telefonia. É um recurso que está lá e que já foi usado em parte, mas, assim, primeiramente é o seguinte, eu defendo que exista um fundo de financiamento permanente para o governo digital no país, certo? Mesmo que a gente já tem rubrica para saúde, educação, etc., é preciso ter isso. O que se conseguiu ser criado até então foram linhas de financiamento. Existe uma linha principal hoje pelo Banco Interamericano, que é o Brasil Mais Digital, que normalmente quem consegue aderir são estados e cidades maiores. E o BID, em parceria com o BNDES, criou uma linha específica para municípios menores, chamada ProDigital. Certo? É uma linha de financiamento, ainda não é dinheiro a fundo perdido, mas existem outros caminhos para se conseguir dinheiro, né? Enquanto a gente não tem um fundo nacional, a gente tem que buscar emenda de bancada, articulação com os parlamentares, sejam parlamentares da bancada federal ou bancada estadual, certo? Para que haja mais investimento nisso, certo? É uma pergunta muito boa do Keshen. A gente precisa ampliar essas fontes de financiamento, mas já existem caminhos. É importante destacar que a gente já começa a ter fonte de financiamento para isso. Perfeito, necessário. E a Marileia Naves perguntou, os municípios podem usar o sistema de licitação pública como Comprasnet? Também acho que desse mesmo assunto. Ótima pergunta. O antigo Comprasnet, né, que hoje se transformou no Portal Nacional de Compras Públicas, certo? É uma solução nacional que ela foi desenvolvida, inclusive, impulsionada pelo advento da nova lei de licitações, né, a Lei 14.133, que ela é um exemplo de solução nacional. Por exemplo, não faz sentido a gente ter um sistema de licitação, 5.000 sistemas para todos os municípios e para os estados, certo? Eu defendo isso, que soluções de uso comum à administração pública, por exemplo, solução de licitação, solução de educação, solução, por exemplo, de marcação de consulta, exame, que hajam soluções nacionais. E nesse contexto, a gente entende que o governo federal tem condições de conceber essas soluções, assim como está fazendo com o SEI. Eu acho que a adesão do SEI é um grande exemplo, que ela realmente se consolide, o PNCP, né, o Portal de Compras Públicas também, e que a gente passe a ter mais soluções nacionais estruturantes para que os estados e municípios possam atuar em soluções mais específicas, né, adaptadas à realidade de cada localidade. Mas foi uma excelente pergunta, eu agradeço aí também a telespectadora. Perfeito. Tiago, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal do Acta. A gente já é a segunda vez que você vem aqui conversar com a gente. Exatamente. Sempre trazendo um assunto muito importante. E eu espero que você possa voltar aqui depois para a gente continuar conversando sobre esse assunto, para ver como é que está o andamento também e para ver nas propostas dos candidatos, enfim, para a gente fazer uma análise rápida sobre o que a gente tem de proposta, enfim, para conversar mais sobre esse assunto que eu acho muito necessário e muito importante também. Então, muito obrigado mais uma vez. Bacana, Deck. Obrigado a você, obrigado aos alagoanos e sucesso para todos nós. Perfeito, valeu. E esse foi... inclusive, bota de novo aqui o GC dele, Léo, para a gente trazer o site, que é onde está disponível o livro do Tiago, que é o... Opa!
Eu tenho aqui, que é o site transformacãodigital.org, para quem quiser ter acesso ao livro do Thiago, está ali na tela, transformacãodigital.org. E o Instagram dele, para quem quiser conversar, é o Thiago Ávila 1981. Exatamente. Certo? Pode seguir lá no Instagram, a gente está à disposição para conversar. Valeu. Perfeito, gente. Esse foi o Actatec. Roda a vinheta aí, Léo.